Vamos testar e conhecer o MPPT invocado da energia solar? Esse é o YIH, um MPPT que parte de R$ 264, estoque aqui no Brasil, zero taxa de importação. Vamos ver o teste completo, saber se ele é MPPT ou não, conhecer ele mais por dentro ainda e verificar todos os detalhes? Agora aqui na bancada para vocês, pessoal, o controlador de energia solar MPPT da marca YIH. Pelo menos é assim que aparece nas principais descrições. Nós vamos fazer o teste completo desse aparelho, que diz que é um MPPT real, aqui na bancada. Essa versão aqui, esse aparelho, começa a ser vendido a partir de R$ 264 com estoque no Brasil. Os links que eu estou deixando aqui é aqui no Brasil, zero imposto, já vai sair aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, sem o risco da taxação internacional. É um MPPT bonito, a gente vai abrir por completo, vamos testar para ver se realmente ele é um MPPT real, teste aqui que a gente faz na bancada, vocês vão acompanhar na prática esse teste, e aí não tem chororô, é MPPT ou não é. Com um excelente preço, uma arquitetura visualmente aqui bacana, com uma parte transparente, que você tem acesso aqui ao circuito, com os bornes aqui de conexão, parece ser um excelente material, mas vamos na prática. O que é que eu já posso adiantar? Ele tem na versão de 20, 40, 60 amperes, eu escolhi logo de 60 amperes pelo preço. Esse controlador, além de tudo, desde as versões de 20 e 40, ele já é para banco de baterias até 48 volts. Dificilmente você vê um MPPT mais barato, com uma corrente, os iniciais aí de 20, 30 amperes para bancos de baterias em 48 volts. Esse não. Esse tem a opção já de 48 volts mesmo nas suas versões iniciais. Só para vocês terem uma ideia aqui, com um banco de 12 volts, ele aceita 720 watts em placas solares. Em 24 volts, 1440 watts em placas. Em 36 volts, 2060 watts em placas. Em 48 volts, 2880 watts em placas solares, sem contar que ainda dá para trabalhar com oversize, um pouquinho de placa a mais do que eles indicam. E a tensão de entrada aqui dos painéis fotovoltaicos pode atingir até 180 volts segundo o fabricante. Voltagem máxima aqui 180 volts e a corrente máxima de saída 60 amperes nesse modelo de 60. Vamos abrir um pouquinho aqui para vocês conhecerem ele por dentro, apesar dele ter um acabamento em acrílico que já permite ver, mas vamos abrir ele e depois vamos já ao teste prático. Vamos pegar agora nossa chave de fenda e vamos verificar aqui os parafusos de acesso. Estou vendo aqui que tem 4 parafusos menores aqui embaixo. Essa chave não vai dar acesso, eu vou trocar de chave aqui rapidinho. Peguei outra chave aqui fininha de fenda para a gente tirar os parafusos aqui para ter acesso ao nosso MPPT. Vamos bem rápido aqui para não perder muito tempo. Vamos tirar logo o outro parafuso. Agora tirando o nosso último parafuso aqui, que provavelmente é o que prende a capa. Vamos lá, os 4 parafusos aqui separados. Vamos tentar levantar aqui e ver o que é que prende. Lógico, tem um flat cable aqui. A gente vai tirar o flat aqui do visor. Vamos olhar aqui. O método mais fácil é tirar esse aqui de baixo. Já tiramos um. E depois o do display. Pronto. E retiramos aqui o flat cable, o cabo chato que faz a conexão principal aqui de dados. E depois tiramos esse aqui de alimentação. Inicialmente a gente verifica aqui que nós temos aqui as bobinas, os toroides, que já dá aí uma impressão 90% de ser um aparelho MPPT real. Isso a gente vai confirmar na prática e verificamos aqui uma grande quantidade aí de semicondutores, de transistores, FETs, diodos, IGBTs. Isso é necessário, pessoal, para um controlador que controla cargas aí de até 60 amperes na saída. Os bornes de conexão aqui parecem ser bem robustos, a placa reforçada aqui para trabalhar com bastante corrente, e vamos montar novamente e vamos partir aos testes. A carcaça aqui
acrílico, bastante em acrílico, é uns 80, 70% de acrílico transparente. E vamos agora ligar, montar, ligar e testar na prática. Sobre os conectores de entrada, pessoal, de placa solar, de saída para bateria, parece o estilo de disjuntor. É bem interessante esse estilo aqui e dá para ver que cabos de até 16 mm com tranquilidade nesse tipo de conexão. Vamos explicar agora, pessoal, nossa montagem aqui, no nosso set de testes, como é que funciona. A gente fez a ligação aqui do MPPT a um banco de baterias. Veja, saída de baterias, ligamos aqui a entrada do banco de bateria LiFePO4, aqui na conexão da bateria com o inversor. Veja o negativo do banco de baterias lá no negativo, que vai para o ABMS da LiFePO4. O positivo está ligado aqui a saída do positivo ligado aqui, o positivo do inversor, que também está ligado no positivo do banco LiFePO4. Um inversorzinho simples, aí de mais ou menos 500 watts real, é a potência que ele dá, um banco de baterias 12.8 volts de 52 amperes, LiFePO4, com a BMS de 60 configurado para 50. E aqui na entrada PV, fizemos aí a ligação normal do dia a dia, ligado na entrada do DPS, saída do disjuntor, o DPS vai ao terra, e aqui o disjuntor que vem das placas solares. E no lugar da placa solar, a gente ligou nossa fonte de bancada ajustada para 30 volts, a tensão máxima, e a corrente máxima a gente limitou propositalmente a 5 amperes. Por quê? Porque se esse aparelho for um MPPT real, nós vamos ter uma conversão do excesso de tensão em corrente. Então aqui só vai sair no máximo 5 amperes. E a gente vai ficar monitorando tanto pelo alicate amperímetro na saída da fonte, quanto pelo próprio computador aí da fonte. E vamos monitorar a corrente de saída. Aqui da saída bate do MPPT indo para o banco de baterias. Se esse for um MPPT real, aqui a gente vai verificar entrando nas placas solares, ali na entrada da PV do controlador, corrente máxima de 5 amperes. E saindo aqui na saída bate do MPPT ou do suposto MPPT ao inversor, ao banco de baterias, a gente tem que ter mais corrente de saída do que de entrada. Ele vai fazer aí essa conversão de tensão excedente em corrente indo para seu banco de baterias. Então essa foi a explicação aqui do que seria o nosso set de teste. Vejam o LCD, a iluminação é assim, aumenta um pouquinho quando a gente mexe nos botões. Aqui as principais configurações, D0, D1, flutuação, recarga, saída load, funcionamento 24 horas, 12 horas. Não é o item agora a configuração, só para vocês verificarem as principais. Se você clicar, tiver aqui no item de configuração e clicar no programação, você vai conseguir mexer, alterar. Depois vai confirmar, ele reinicia para gravar as alterações. Mostra aqui 12 volts, 60 amperes, é o que está agora. E a gente pode ir alternando em algumas informações do visor. Banco de baterias, essa corrente load aqui, pelo que eu entendi no manual, é a corrente não da porta da saída load, mas a corrente que vai ao banco de baterias. A gente verifica já, ele vai mostrar a tensão dos painéis e vai mostrar aqui a potência dos painéis, o que está entrando. Então, já tem aí duas leituras bacanas, que é tensão do painel, potência do painel, corrente de saída ao banco de baterias. Então vamos iniciar nossos testes. Adicionei mais um alicate amperímetro aqui, entre o banco e o inversor, só para a gente verificar aqui que eu vou ligar uma carga nesse inversor para descarregar um pouquinho desse banco de baterias, para ele que puxe o máximo possível aí da fonte. É um Tata Liken, aquele modelo 1600, mais que real dá 500 watts. Então vamos aqui só dar uma ligadinha nesse aquecedor, ver a corrente que puxa aqui do banco de baterias, para dar 300 graus no aquecedor, puxando 34 amperes do banco de baterias, só para descarregar um pouquinho esse banco LiFePO4, para quando a gente injetar tensão na entrada do controlador, ele puxar um pouco de corrente para carregar esse banco. Vamos desligar aqui. Rapidinho ele vai desligar, mas ele sopra um pouquinho, que é para refrigerar a resistência. O consumo já foi zerado. E vamos aos testes. Verificando 30 volts, 5 amperes na saída da fonte, que está ligada aqui no disjuntor da placa solar, vem para o DPS e vem para a entrada PV. Nesse momento não tem nada aqui. Bate, saída bate, indo ao banco de bateria LiFePO4, fiz a conexão ali na entrada do borne do inversor. E vamos lá, pessoal, antes que os alicates desliguem, vamos iniciar aqui ligando o disjuntor da entrada de placas solares. Já
liberando aí potência na saída da fonte, 5 amperes, ó, 5 amperes máximo. E olha o que é que está na saída aqui, 9,15 amperes. Vamos ver aqui no visor, está dizendo que está entrando 28,8 volts, 135 watts. Vamos ver a corrente que ele está informando, está informando que está mandando 10, 10,5. Nosso alicate aqui próximo de 10, 10,2, 11. Deve ter atingido aí a tensão máxima no banco LivePL4. E o que é que a gente verifica aqui de cara? De cara, você já verifica que é um MPPT real. Saindo 30 volts, 5 amperes da fonte e o controlador recebendo os 30 na entrada PV e enviando aí 13,8 ou 14,4 volts, dependendo da configuração, ao banco de bateria, só que convertendo o excesso de tensão em corrente, mandando aí 9, chegando aí aos 10 amperes ao banco de baterias. Então, de cara a gente vê que esse MPPT de 20 a 60 amperes, dependendo do modelo, estoque no Brasil, partindo de R$ 264, é um MPPT real. Recebe 5 aí, deixa ele iniciar, recebe 5 e envia aí, dependendo, quase 10 amperes. Vou ligar novamente aqui nossa pistolinha para simular um consumo do inversor. Vamos aqui, chega aí o consumo de 23 amperes ao banco de baterias. E o nosso MPPT aí enviando um bocadinho de corrente. Então, pessoal, esse MPPT real aí, esse MPPT da YH é um MPPT real. Aprovado aqui na bancada, funciona muito bem. MPPT real, converte o excesso de tensão em corrente. Passou no nosso teste aí e depois a gente vai fazer alguns testes aí de configurações desse mais novo MPPT, mais nova opção aí pra gente da energia solar off-grid. Gostou do vídeo e do teste aí do MPPT invocado? Então taca o like, taca o like. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do Salve com a galera no final do vídeo e no próximo vídeo salve acumulado. Valeu!